Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Fique muito à vontade aqui para discutir comigo tudo aquilo que pode estar nas próximas provas de Procuradoria, AGU, PGE, PGM. Sinta-se muito à vontade aqui para estudar comigo para todos os concursos de Procuradoria do país. No momento em que eu subo o vídeo para a plataforma, para o YouTube, nós somos mais de 50 mil pessoas, de 50 mil seguidores aqui nesse canal. E eu não poderia, já que analiso tudo que é importante para a advocacia pública, eu não poderia deixar de analisar, de esmiuçar a última decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, que representa a maior vitória da advocacia pública como um todo. E quando eu falo como um todo, falo da advocacia pública federal, estadual e municipal em 2022. Nós vamos analisar e esmiuçar essa decisão do Supremo. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com a lei de improbidade, vou te explicar por que essa decisão do Supremo representa a maior vitória, a maior conquista da advocacia pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, em 2022. Portanto, fique aqui comigo até o final do vídeo, porque eu não tenho dúvidas de que isso vai estar nas próximas provas dos concursos de procuradoria. Para quem estuda para os concursos de procuradoria, eu já adianto, a alteração na lei de improbidade retirou a possibilidade de cobrança na sua segunda fase de uma petição inicial em ação de improbidade, porque você sabe, ou deve saber, ou está sabendo agora, que recente alteração na lei de improbidade retirou a legitimidade da advocacia pública para o ajuizamento das ações de improbidade. Então, se isso é verdade, não pode mais cair, ou não poderia mais cair numa segunda fase, uma petição inicial em ação de improbidade. Contudo, uma medida liminar do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal devolveu à advocacia pública essa legitimidade. Nós vamos analisar isso nesse vídeo. Então, a primeira consequência prática dessa vitória da advocacia pública é poder voltar a cair na sua segunda fase dos concursos de procuradoria uma petição inicial em ação de improbidade. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Eu sei que tem gente que gostaria que essa petição inicial não pudesse ser cobrada na sua segunda fase, mas pense como um todo e não só na sua prova. A legitimidade da advocacia pública para provocar o Poder Judiciário para declarar a improbidade e aplicar as penalidades da LIA é uma legitimidade extremamente importante que só fortalece a advocacia pública. E hoje, se você tem interesse nos cargos da advocacia pública, seja AGU, PGE ou PGM, você só tem interesse porque essa carreira é uma carreira forte. E dentre as fortalezas de uma carreira está naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode defender, sobre aquilo que ela pode lutar, ou sobre os temas que ela pode lutar. E a luta pela defesa da probidade administrativa, constitucionalmente falando, sempre foi uma luta do Ministério Público e da advocacia pública. Então a decisão do Supremo Tribunal Federal é extremamente importante para que a carreira que você quer entrar continue sendo uma carreira forte, uma carreira reconhecida socialmente, uma carreira que pode efetivamente entregar um serviço à sociedade que possa fazer mudança no país em que nós vivemos. Então, feita essa introdução, inclusive na última quarta-feira, no curso que eu dou ao vivo, chamado Curso AGU via Zoom, então lá no Zoom eu tenho uma turma de 70 pessoas que eu preparo para os concursos da advocacia pública com temas específicos. Na última quarta-feira, ou melhor, nas duas últimas aulas, a gente discutia sobre o absurdo da alteração da lei de improbidade e a necessária intervenção do Supremo Tribunal Federal para devolver à advocacia pública a legitimidade para o ingresso com as ações de improbidade. Discutíamos isso nessa semana e na semana passada, e ontem, dia 17 de fevereiro, nós temos conhecimento da liminar, da medida cautelar, melhor dizendo, em ação direta de inconstitucionalidade do Alexandre de Moraes, que devolve à advocacia pública essa legitimidade. Então, o curso totalmente antenado com aquilo que é de mais importante para a advocacia pública nesse momento, especialmente pensando em provas. Eu tenho o interesse e o projeto de abrir mais cursos via Zoom, onde as aulas são ministradas ao vivo, não presencialmente, mas de forma online, mas ao vivo. Eu tenho percebido que
o acesso ao conteúdo e a captação de conteúdo nessas aulas é bem mais proveitosa do que as aulas gravadas que eu lanço na escola. Então, se você me segue, acompanha meu conteúdo, tem interesse nos meus cursos, se liga porque nos próximos dias eu vou estar lançando mais cursos com aulas ao vivo. Muito bem, vamos, portanto, analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão monocrática, é bem verdade, a de referendo do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas importantíssima já para a advocacia pública, porque já devolve imediatamente a legitimidade para o ajuizamento de ações de improbidade. Então, eu vou te explicar do zero. Fica comigo que eu vou te explicar do zero. Vamos analisar a medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043, que trata de improbidade administrativa, decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos partir do zero, vamos analisar as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230. A Lei 14.230 foi lá e retalhou completamente a lei de improbidade, fazendo algumas alterações em pontos específicos que atingem a advocacia pública. Vamos lá, eu separei a parte que nos interessa. O artigo 17, que é o artigo mais importante da lei de improbidade para a advocacia pública, teve no seu caput uma nova redação dada pela Lei 14.230, que diz o seguinte, ó: a ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Esse caput, com a redação que foi dada pela Lei 14.230, ele comete dois absurdos flagrantes aqui. O primeiro, ele deixa a exclusividade do manejo da ação de improbidade com o Ministério Público, então ele iguala a persecução no que diz respeito à persecução de improbidade, ele iguala a persecução penal, ou seja, no que diz respeito à atuação do Ministério Público, a persecução de improbidade, ou seja, a persecução para a defesa da probidade, fica exclusiva com o Ministério Público, assim como é a persecução penal. Ele traz, obviamente, para o Ministério Público a exclusividade na persecução do ato de improbidade. Então, nesse caso específico, nós temos o primeiro absurdo, que é deixar exclusivo com o Ministério Público a atuação em improbidade. E por que absurdo? Porque a quem interessa uma restrição na defesa da probidade? Somente para quem comete ato ímprobo. A gente sabe que o Ministério Público, por melhor que seja, não tem aparelhamento, sobretudo os Ministérios Públicos estaduais, não tem aparelhamento para ajuizar todas as ações de improbidade possíveis em todos os municípios albergados pela circunscrição do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Federal tem um aparelhamento melhor do que muitos ministérios públicos estaduais, mas mesmo assim, pelo volume de trabalho, pelo volume de atos, pelo volume de atos de improbidade, não consegue dar conta de todas as ações de improbidade possíveis dentro da estrutura daquilo que se pode ver efetivamente no Executivo, no Legislativo e no Poder Judiciário federais. Então, nesse caso, você tem que o primeiro absurdo é dar exclusividade ao Ministério Público na ação de improbidade. E o segundo é retirar a possibilidade da improbidade ser discutida via ação civil pública. Porque no momento em que ele diz que a ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento do CPC, ele retira a possibilidade do manejo da ação civil pública. E me parece que isso é inconstitucional, porque, nesse caso, se eu tenho um direito difuso, se eu tenho um direito coletivo, se eu tenho um direito individual homogêneo, eu posso sim manejar a ação civil pública, porque ela é um instrumento adequado previsto na Constituição Federal e previsto em lei específica para a proteção desse bem. O STJ já disse em jurisprudência que a defesa da probidade é direito difuso, então me parece que não é possível que esta lei aqui, 14.230, afaste a possibilidade de se buscar a proteção da probidade via ação civil pública. Esse é o primeiro absurdo, ou os dois primeiros absurdos, do artigo 17, com a redação que lhe deu a lei 14.230. O parágrafo 6º do mesmo artigo 17 diz assim: o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos tais do Código de Processo Civil. O parágrafo 10c do mesmo artigo 17 diz: após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão
a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Veja que é sempre Ministério Público, sempre Ministério Público, sempre Ministério Público. A pessoa jurídica de direito público interessada só é mencionada no parágrafo 14 do artigo 17. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Bom, existe uma intervenção prevista no parágrafo 14 da Lei 14.230, quando modificou o artigo 17, mas essa intervenção aqui praticamente ninguém ainda sabe o que é. Nem vai precisar saber a partir da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal nessas ações diretas de inconstitucionalidade que estamos analisando. E o parágrafo 20 do artigo 17 também diz assim, ó: a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Esse parágrafo 20 do artigo 17, que foi incluído pela Lei 14.230, também foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e ele impõe uma obrigatoriedade à Procuradoria de defender o agente pela prática do ato de improbidade. Isso também é um outro absurdo, vamos falar sobre ele daqui a pouco. A Lei 14.230, no seu artigo 3º, para espancar qualquer dúvida de que ela tenha a intenção de retirar a legitimidade da advocacia pública das ações de improbidade, diz assim, ó: no prazo de 1 ano, a partir da data de publicação desta lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações de improbidade em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Ou seja, a Lei 14.230, ela retirou imediatamente a legitimidade da advocacia pública para as ações de improbidade em curso. Professor, o que acontecia então com esses processos? O que aconteceu? Esses processos eles ficavam suspensos até que o Ministério Público se pronunciasse nos termos do artigo 3º da Lei 14.230, e se o Ministério Público não adotasse a providência descrita no caput, o processo seria extinto sem resolução de mérito. Mas, suspende-se o processo imediatamente até que o Ministério Público exerça o que está previsto no artigo 3º da Lei 14.230. Então, percebe-se que a lei retirou de forma imediata a atuação da Fazenda Pública em todos os processos de improbidade por ela ajuizados em todo o país de uma única vez a partir de uma única lei. Eu já tive a oportunidade de comentar sobre isso aqui no canal e eu não fiz na época juízo político, nem vou fazer agora, mas é absolutamente estranho que isso tenha acontecido, porque, como disse, a quem interessa a restrição na defesa da probidade administrativa. Só interessa restringir a defesa da probidade administrativa às pessoas que cometem improbidade administrativa, na minha visão. Mas esse é o problema, esse é o panorama, é isso que a Lei 14.230 nos trouxe. Fique aqui comigo, esse vídeo vai ficar longo, mas ele é importante para a sua prova, acredite no que eu estou dizendo. Essas foram as alterações da Lei 14.230 na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. Aí vieram, duas ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade 7.042, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, e a ADI 7.043, ajuizada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, e a medida cautelar que nós vamos estudar nesse vídeo diz respeito a essas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Os argumentos do Alexandre de Moraes para deferir a cautelar ad referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal é o que nós vamos analisar agora. Primeiro eu vou passar pelos argumentos da decisão na medida cautelar, depois nós vamos ver como ficou a lei de improbidade depois da decisão na medida cautelar do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Um dos pontos mais importantes da decisão do Alexandre de Moraes, eu coloquei a decisão no liquidificador e extraí somente aquilo que nos importa para as provas de concurso. Então preste atenção nos pontos que eu estou dividindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque penso que isso é importantíssimo para a tua prova. Primeiro, ele fala da exclusividade do Ministério Público para a ação de improbidade e ele diz que essa exclusividade afronta a Constituição Federal. Eu preciso que você preste muita atenção nessa fundamentação. O artigo 129, palavras do ministro Alexandre de Moraes. O artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal,
diferentemente da previsão do inciso 1 do artigo 129 da Constituição Federal, que prevê a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público, da ação penal pública ao Ministério Público, dispõe expressamente que a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na própria Constituição e na lei. Então, o Alexandre de Moraes começa a analisar a exclusividade do Ministério Público para a ação de improbidade, não encontra guarida constitucional. Pelo contrário, no dizer do ministro, a intenção da Constituição Federal é que, diferentemente do que acontece na ação penal pública, nas ações civis, existe a possibilidade da legitimação de terceiros. Presta atenção nessa argumentação porque ela é importante para a gente da advocacia pública. E ele continua dizendo, em outro lugar do julgado, eu compilei aquilo que nos interessa. A previsão do parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição parece indicar um comando impeditivo à previsão de exclusividade por parte do Ministério Público nas ações civis por ato de improbidade administrativa. Então, não somente a exclusividade do Ministério Público na ação de improbidade não está prevista na Constituição Federal, como acontece para a ação penal pública, o Alexandre de Moraes diz que a Constituição parece indicar que ela impede que aconteça nas ações civis a exclusividade prevista para as ações penais. Ele diz, parece indicar um comando impeditivo à previsão de exclusividade por parte do Ministério Público nas ações civis e, entre elas, por ato de improbidade administrativa, impondo assim a necessidade de uma interpretação teleológica do texto constitucional. Esse ponto aqui, se isso cair na sua prova, você não pode deixar de usar essa argumentação do ministro Alexandre de Moraes. Eu sei, foi só uma medida cautelar, decisão monocrática, a de referendo do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho tempo de estrada o suficiente para te dizer que o Supremo pode demorar muito para julgar no Pleno essa medida cautelar, e enquanto isso não acontecer, a decisão do Alexandre de Moraes vale de pleno direito. Então, obviamente que se nós tivermos novidades em relação a essa decisão, eu volto para atualizar todo mundo, mas por enquanto é isso que nós temos e isso pode demorar muito, como pode também não demorar tanto. Eu trago atualizações se elas acontecerem, mas se ligue nessa argumentação, porque ela é muito importante para a advocacia pública. O segundo ponto que chama atenção na decisão do Alexandre de Moraes é esse aqui, ó. Não se pode deixar o sujeito passivo da improbidade fora da legitimidade ativa da ação de improbidade. Eu falei sobre isso no curso do Zoom da AGU, nessa semana ou na semana passada. Os meus alunos do curso se manifestem aí embaixo para não me deixar mentir. É absolutamente estranho que a Lei 14.230 tenha retirado da pessoa jurídica de direito público que sofre o ato de improbidade a legitimidade para, nesse caso, ver declarada essa improbidade em juízo e aplicada as penalidades da lei. É absolutamente estranho que a pessoa jurídica que sofre a improbidade, portanto ela é sujeito passivo do ato de improbidade, não seja sujeito ativo da ação de improbidade. Absolutamente estranho. É como se a lei tivesse retirado daquele que sofre uma violação a direito a impossibilidade de buscar a reparação desse direito em juízo, deixando a cargo exclusivo do Ministério Público. Falei sobre isso no curso do Zoom. E o Alexandre de Moraes diz assim, ó, o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do poder público, com graves reflexos na carência de recursos para a implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. A quem interessa a restrição na defesa da probidade, apenas aqueles que cometem improbidade. O que sugere a inserção dos órgãos e entes diretamente atingidos pela conduta desviante do padrão constitucional de moralidade. Eu disse aos alunos que era absolutamente estranho uma lei retirar da pessoa jurídica de direito público que sofre a improbidade, ela é sujeito passivo do ato de improbidade, a capacidade de ser sujeito ativo da ação de improbidade. O Alexandre de Moraes diz, e por consequência, dos agentes constitucionalmente incumbidos da sua representação. Ele estranhou o mesmo problema. Como é que eu vou tirar da legitimidade da busca da reparação do ato de improbidade
a pessoa que foi atingida, o ente que foi atingido pela conduta desviante do padrão constitucional de moralidade. E diz mais, a supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa caracteriza uma espécie de monopólio absoluto do combate à corrupção ao Ministério Público, não autorizado, entretanto, pela Constituição Federal e sem qualquer sistema de freios e contrapesos como estabelecido na hipótese das ações penais públicas. De novo, Alexandre de Moraes está dizendo que o que serve para a ação penal pública não serve para a ação civil de improbidade. E ele finaliza, enquanto ponto principal do seu julgado, o julgado dele é grande, eu estou sistematizando os pontos principais, você não vai encontrar no julgado do Alexandre de Moraes essas ideias concatenadas do jeito que eu estou falando, ele fala uma coisa, depois fala outra, depois volta e volta para falar a mesma coisa que falou anteriormente, eu estou sintetizando para ficar fácil para você. E ele fala os valores constitucionais em questão para chegar à decisão na medida cautelar. Ele diz, a supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura de improbidade administrativa pode representar grave limitação ao amplo acesso à jurisdição, conferimento ao princípio da eficiência e, no limite, obstáculo ao exercício da competência comum da União, Estado, DF e municípios, para zelar pela guarda da Constituição e conservar o patrimônio público, bem como um significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa. Ficou tudo perfeito na decisão do Alexandre de Moraes, na minha opinião. Eu só achei que faltou ele entrar no mérito do artigo 17 caput, parecer afastar a ação civil pública e vincular o procedimento da ação de improbidade exclusivamente ao procedimento comum do Código de Processo Civil. Ele não se manifestou sobre isso, embora a sua decisão dê a entender que é possível continuar utilizando a ação civil pública para a defesa da probidade, uma vez que o próprio STJ, em determinado momento, disse que a probidade administrativa é direito difuso. Mas o Alexandre de Moraes não adentrou nesse ponto. Eu espero que no julgamento ad referendo dessa medida cautelar, algum ministro, entre no ponto e diga, ainda que em obter dictum, que a ação civil pública para a defesa da probidade continua sendo uma ação possível, não obstante a redação do artigo 17 da Lei 14.230. Então, eu sintetizei todos os argumentos do Alexandre de Moraes, te disse que essa decisão ia ficar, ou essa análise, esse vídeo ia ficar longo, e vai ficar longo porque ele é importantíssimo para o seu concurso e para a advocacia pública como um todo. Mas aí como ficou? Vamos lá. Ó. Aqui em vermelho, o quadro em vermelho, está os dispositivos que foram analisados pelo Alexandre de Moraes, e no quadro em verde, nessa tabela, está a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele decidiu em 3 pontos. O primeiro, conceder interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 17 e parágrafos 6º-A, 10º-C ou 10C e 14 do artigo 17 da Lei 8429, com a redação dada pela Lei 14.230, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre Ministério Público e pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Então, ele deu ao artigo 17 caput e parágrafos 6º-A, 10C e parágrafo 14, interpretação conforme para dizer o seguinte: qualquer interpretação que você tenha desses dispositivos, você não pode excluir a legitimidade ativa da Fazenda Pública ou das pessoas jurídicas de direito público interessadas representadas por suas procuradorias para o ingresso das ações de improbidade. Como disse, faltou no caput do 17 ele se manifestar sobre a possibilidade de ACPIA, ação civil pública por ato de improbidade, mas me parece que não há como negar a possibilidade do manejo da ACPIA para a defesa da probidade administrativa. E o segundo ponto da decisão foi suspender os efeitos do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429, com a redação dada pela Lei 14.230, em relação a ambas as ações diretas de inconstitucionalidade,
a 7.042, 7.043, ou seja, a advocacia pública não está obrigada, a advocacia pública estadual, federal, municipal, não está obrigada a defender o agente acusado de improbidade nos termos do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429, com a redação dada pela Lei 14.230, e aí me parece que, sem muitas delongas, o Alexandre de Moraes afastou esse absurdo completo. E ele ainda disse para suspender os efeitos do artigo 3º da Lei 14.230, é aquele artigo 3º que suspende as ações de improbidade ajuizadas pela Fazenda Pública, esperando manifestação do Ministério Público para a continuidade da ação, e se o Ministério Público não se manifestasse pela continuidade da ação, a ação seria extinta sem julgamento de mérito. Nesse caso, ele suspende os efeitos do artigo 3º, porque se ele devolve à advocacia pública, à fazenda pública, à pessoa jurídica de direito público interessada a possibilidade de dar continuidade às ações de improbidade por ela manejadas, ou pela advocacia pública manejadas, não faz sentido o artigo 3º exigir a manifestação do Ministério Público nessas ações, nem suspender essas ações, nem extinguir essas ações sem resolução de mérito por ausência de manifestação do Ministério Público. Então, presta atenção, essa é a maior conquista da advocacia pública federal, estadual, municipal, da advocacia pública brasileira em 2022, no dia 17 de fevereiro de 2022. Preste muita atenção, porque se você quer se tornar procurador, se você quer integrar quadros da advocacia pública, não dá para não conhecer essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Sim, eu sei, professor, por que você está tão empolgado? Eu sei que é uma decisão em medida cautelar, eu sei que é uma cautelar de referendo do Tribunal Pleno, mas como disse, eu já tenho muito tempo de estrada para saber que isso pode ser demorado, a análise do plenário do Supremo em relação a essa medida cautelar, como pode acontecer rapidamente, mas ainda que seja analisado rapidamente e a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela não valha por si só, a gente espera que os ministros do Supremo, na sua totalidade ou pelo menos na sua maioria, entenda os absurdos perpetrados pela Lei 14.230 e referende a medida cautelar do Alexandre de Moraes na sua totalidade. Decisão extremamente importante para a advocacia pública. Fiz a análise completa do panorama daquilo que foi alterado na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230. Te expliquei sobre o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Fiz a análise de todos os argumentos do Alexandre de Moraes. A parte mais importante e aquilo que interessa para a prova. A decisão dele é longa, eu concatenei os pontos principais, dividi na impossibilidade constitucional de exclusividade para o Ministério Público da ação de improbidade, a exemplo do que acontece na ação penal. Na ação penal pública pode, na ação de improbidade não. A estranheza de deixar de fora o sujeito passivo de improbidade para ter legitimidade da ação de improbidade, ou seja, o sujeito passivo do ato de improbidade não poder ser legitimado para ser sujeito ativo da ação de improbidade, isso é estranho e ele afasta na sua decisão, e os valores constitucionais em questão para deferir a medida cautelar a fim de conceder interpretação conforme aos dispositivos que afastavam a legitimidade da advocacia pública do ente federado da pessoa jurídica de direito público para ação de improbidade e também para suspender os efeitos do parágrafo 20 da Lei 8429 e suspender os efeitos do artigo 3º da Lei 14.230. Vídeo longo, mas importantíssimo, necessário para os teus estudos, para a tua prova, para o teu futuro como procurador. E, obviamente, essa decisão pode garantir aí que nos próximos meses, anos ou dias, você que assuma um cargo na advocacia pública possa estar assinando aí uma petição em ação de improbidade, seja a ação de improbidade procedimento comum, Código de Processo Civil, seja a ação de improbidade, a ação civil pública por ato de improbidade, com o procedimento previsto na Lei da Ação Civil Pública. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.